Eu estou no backstage, você podia me... Boa noite, pessoal. Bom encontrar vocês aqui mais uma vez no estudo da nossa lição da Escola Sabatina, classe de professores. Hoje, mais uma vez, com nossos convidados especiais, não é? Nós estamos aqui num time novamente para estudar a lição e contando também com a sua participação, como sempre, né? Você que está entrando aí agora pelo Facebook, pelo YouTube, né? É bem-vindo, você começa a colocar aí o seu boa noite, a sua saudação, e daqui a pouco você já começa também a participar, né? Não esquece de compartilhar o nosso link aí, tá? Não esquece de compartilhar, que é para a gente poder ter a sua participação. Você sabe que aqui a gente sempre abre para você fazer a sua participação e participar com a gente da lição da Escola Sabatina, ou dessa classe de professores. Maravilha! Nossos convidados de hoje à noite, na verdade, nós temos 3 convidados e acho que o Camilo está tendo aí problema para acessar, mas vamos começar com os nossos 2 convidados. Quem começa? Queria que você se apresentasse, falasse onde você está trabalhando e tal, pode dar sua saudação. Quem vai primeiro? Pode ser eu, então. Licença, Orlando. Márcio, acho que seu telefone está fechado, seu microfone. Está aberto agora. Está saindo? Pode falar, pode falar. Sábado. Eu sou Márcio Felipe, eu sou pastor na comunidade árabe aberta e na comunidade Nipo, Kiboloniuá, na região da Vila Mariana e Praça da Árvore, Saúde, aqui em São Paulo. Que legal, um trabalho bem diferente, né? Bem bacana, né? Muito bom. Então, pessoal étnico. Joia, valeu. O nosso outro convidado? Meu nome é Orlando, sou pastor na igreja de Bela Vista, aqui em Osasco. Maravilha. Orlando, você está aqui quanto tempo na Paulistana? 5 anos. 5 anos. E o Márcio? Eu sou há 14 anos. 14 anos, legal. Que bênção. Bom, a gente sempre começa com uma oração, né? E eu vou pedir, então, um começa e outro termina, tá bom? Eu vou pedir para o Orlando fazer a oração para nós. Pode ser? Ok, oremos então. Ó Deus e Pai, invocamos a Tua presença nesse momento, o Santo Espírito, Deus, Pai, aqui, iluminando a nossa mente, o nosso coração, e Tu possa, Deus, se chegar de forma quente, calorosa, a cada coração, ó Deus, que está nos ouvindo aqui, para não somente entender a mensagem, mas também ter o seu coração aquecido por essa esperança tão maravilhosa em Jesus. E é por ele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Essa lição maravilhosa que a gente está estudando, eu imagino que ela seja meio complicada para muita gente, né? Só que ela é muito esclarecedora também, né? A lição dessa semana mesmo aqui, eu amei essa lição, né? Que é a lição número 10, Fazendo o Impensável. E a gente está aqui mais 3 lições e a gente muda o trimestre, né? E vamos lá, vamos começar. Como que vocês... O que a gente faz sempre aqui é estudar dia a dia, né? E começando no domingo, porque a gente já pega, você faz a introdução do sábado e domingo já. Vamos começar falando do domingo aqui. No domingo, como vocês fariam a introdução dessa lição, né?
porque o domingo diz assim, a difícil verdade de Isaías, né? Como é que seria essa introdução? Como você daria essa introdução? Bom, vou começar aqui então. Maravilha. Bom, primeiramente, Deus, ele nunca abandona o seu povo. E o povo de Israel estava numa condição de escravidão, mas não por culpa de Deus, mas por culpa dos próprios atos deles. Então, Sim. Deus ele vem aqui para resgatar, para salvar. Então, o pecado de Israel é que os levou àquela condição. Então, sempre o pecado ele traz consequências negativas na nossa vida. E o único que vem para nos ajudar é realmente Deus. Eu vejo, né, essa missão difícil relacionada exatamente à mensagem, o teor da mensagem, né? De sofrimento, de dor, alguém que vai padecer. E a introdução da lição mesmo fala ali do chinês, não é? Que se vendeu como escravo e para poder alcançar outros que eram escravos espalhados aí pelas colônias inglesas, né? E é tão surpreendente que no Desejar Todas as Nações menciona que quando chegou o momento, né, Jesus se levantou do trono para descer até a terra, os anjos pensavam que ele ia descer para pôr um juízo, né, o juízo final sobre a humanidade, e eles se surpreenderam com a graça de Deus. E Isaías falar do Messias como sofredor era realmente uma verdade muito difícil, porque o Messias, como na outra semana vimos, né, o rei Ciro como libertador, mas é um rei com exército, com poder, tão difícil que quando ele esteve presente, os discípulos ainda não conseguiram identificar de imediato, né, essa missão, porque realmente é uma tarefa extremamente difícil, que o bem, a salvação virá, mas primeiro passará por um processo de muita dor, de muito sacrifício, né? Quem acompanha aqui a lição da classe de professores está acostumado a me ouvir dizer o seguinte, né? Eu fico olhando, eu gosto muito de comparar, porque os tempos nos quais a gente vive são muito parecidos com os tempos de Jesus, né? E a gente fica olhando dizendo assim, na verdade, os discípulos eles foram entender só depois que Jesus ressuscitou, né? Um desapontamento tremendo, terrível e tal. Só entenderam depois. Isso mostra para a gente como que a gente muitas vezes acha que tem assim, olha, nós interpretamos o Apocalipse, Daniel e tal, e a gente tem a resposta para tudo, e nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Bom, Covid já é uma prova que a gente não sabe nada do que vai acontecer, né? Porque a essa altura da história da humanidade, eu particularmente, eu esperava, eu achava que nunca mais ia acontecer uma epidemia como a gente lia nos livros de história, né, nos livros de história aí do passado. Então eu achava que isso aí estava fora já, imagina. A ciência com toda a sua evolução aí dominou isso, né? E o pessoal fala, exalta a ciência e tal, mas a verdade é que ela não, a gente conseguiu botar um robô em Marte, mas não conseguiu impedir que chegasse uma pandemia dessa, né? Que se tornasse uma pandemia. Então, a gente vê que, na verdade, as profecias, elas têm um viés, assim, né, que fica... Não é simples assim. Você não pode estar totalmente seguro de assim, eu sei exatamente o que vai acontecer no futuro. Não é assim, né? Hoje, a gente olha para isso aqui, a gente compara com Paulo, né? A gente compara ali com tudo que está dito na Bíblia, a gente consegue enxergar essas revelações maravilhosas, né? Eu achei muito interessante essa coisa do orgulho, né, ou da honra, o negócio de Davi, por exemplo, né, que foi vingar a honra dos homens dele, né, por isso eles acabaram conquistando, né, e destruindo uma cidade inteira, né, Amon, né, e aí dá a impressão, esse rei que vem da linhagem de Davi, que ele vai fazer a mesma coisa, né, ele vai vingar a honra, né, mas não é exatamente o que acontece, né.
exatamente essa questão da humildade de Jesus, né? E por isso é realmente uma lição difícil. Para a gente, como o título geral da lição, é impensável para nós, né? Porque a gente, salvação, vitória, conquista, a gente sempre pensa em coisa boa, né? E esse processo, né, da dor, do sofrimento, e de Jesus, né, se humilhar, o verso 6 do capítulo 50 é muito impactante, né? Eu darei as minhas costas, né? Isso é algo que nós fugimos o máximo disso, né? O que nós queremos exatamente é o aplauso. Por agora, nessa época em que tem muita transmissão aí, uma das maiores tentações nossa é ver qual culto tem mais pessoas, né, ali participando, o que está acontecendo, para ver se aumenta aqui o meu número, né, de pessoas que dão view, ou que acompanham. E esse processo de total abandono, né, de Jesus realmente é uma lição extremamente... Foi necessária para ele, mas extremamente difícil, mas necessária hoje, né? Para nós também, um abandono completo, né? E acho que isso que dificulta nós, apesar de conhecermos, né, como o pastor Fernando mencionou, a revelação profética, passar pela experiência da profecia se cumprindo é outra coisa, né? Aqui no verso 4, né, no 50, verso 4, traz aqui, acho que, duas informações que eu achei muito interessante. A primeira que fala, para que saiba dizer boas palavras ao cansado. Quantas pessoas estão cansadas, sofrendo, abatidas, e a mensagem vem para trazer esse conforto, esse consolo, essa esperança. E, da mesma forma, nós podemos fazer um trabalho, um papel, como de Cristo também, de levar essa mensagem ao cansado, né? A outra coisa aqui que diz assim, olha, ele me desperta todas as manhãs. Então, Cristo, ele venceu, ele teve uma missão muito dura, ele não desistiu da missão dele, apesar de todos os reveses, todo o sofrimento, todas as lutas, mas ele conseguiu isso através dessa comunhão com Deus, né? Como diz aqui, né? Me desperta todas as manhãs, ou seja, todos os dias, Cristo estava ali, todo o tempo, em comunhão com Deus. E é assim também que a gente consegue vencer, é assim também que a gente consegue as nossas vitórias, através dessa comunhão, né? Despertando todas as manhãs, buscando a Deus, e Ele que vai nos dando força, vai nos capacitando para fazer a obra e vencer nesse mundo aqui com tantas dificuldades. Essa questão do sofrimento que aparece aqui, né? Porque vem dizendo que o vale seria mais profundo, né? Ou seja, tem muito de dor aqui escondido, né? De humilhação, de dor, de sofrimento. Uma das coisas que o ser humano não consegue entender, e eu tenho conversado com uma pessoa que inicialmente queria estudar a Bíblia, depois diz, agora faleceu um cachorro que era minha companhia e tal, e agora eu não consigo mais ter alegria, eu não consigo entender porque esse mundo é um mundo de tanto sofrimento, uma pessoa bem culta e tal, e ela está sofrendo muito, né? Ela não é uma pessoa adventista, mas adventista ou não adventista, eu vejo que muitas pessoas perdem a fé quando começam a sofrer. Contudo, a base, eu vi uma coisa profunda nessa lição, né? Deus esclarecendo como é que o pecado traz esse sofrimento e como é que ele mesmo decidiu carregar esse sofrimento, né? A própria lição de domingo diz assim que esse cego é rei, né? E ele é o poderoso libertador, mas ele não salvou a si mesmo, né? Ou seja, ele não se livrou do sofrimento, sendo que ele é o exemplo. A gente está vivendo uma época de muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Com certeza você que está aí em casa acompanhando a lição, deve ter alguém da família ou algum amigo e tal, que está passando por problemas agora, nessa época de Covid, né? Nós estamos passando por um problema agora que o cerco está se fechando de novo, mais ainda, parece que mais forte como nunca. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o dia de amanhã, né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda não conseguem, elas perdem Deus de vista quando sofrem. Porém, Jesus é o nosso exemplo nessa questão do sofrimento, né? A lição, inclusive, né,
na sequência, aí, traz essa perspectiva, né? Que o livro todo de Isaías veio preparando para esse momento difícil, dessa mensagem difícil. E esse o pastor Orlando comentou um pouquinho, né, sobre a questão exatamente da comunhão, e esse é um ponto, né, fundamental. São ali nas tarefas básicas, simples do dia a dia, é na nossa vida diária mesmo que a base é formada, que a gente pode ser edificado, né, para os dias mais difíceis. E esse é um desafio, né, porque a gente, quando a coisa está mais ou menos ali, a tendência nossa é desligar. Está tudo tranquilo, vai ali fazendo mais ou menos, na hora que ficar difícil eu corro para o socorro. Aí eu vou buscar, e aí não tem forças, muitas vezes, né, para encontrar esse socorro. Jesus, não é? Ele viveu dessa maneira, né, desde a infância, ali aos 12 anos, ele mostra a consciência, né, lá no sacrifício, no templo, quando ele vai a primeira vez ali oficialmente, são os negócios do meu pai que eu preciso tratar. Ele já está se preparando para o que vai acontecer 20 anos depois. Inclusive aqui exatamente, muito bem. Aqui no verso 6, 50, verso 6, traz essa expressão aqui, né? Me afrontavam e me cuspiam. Então, quem em sã consciência é capaz de se humilhar dessa forma? Humanamente falando, é uma coisa muito difícil. Mas, inclusive, essa expressão, né, me cuspiam, ela está bem clara no cumprimento a Jesus, né? Ali está em Isaías 50, verso 6, mas é literal, porque está lá em Mateus, no capítulo 27, verso 30, que as pessoas cuspiam nele. Então, não tem como a gente olhar isso aí e não ver esse cumprimento em Jesus Cristo. Então, nesse mundo de ateísmo, nesse mundo de muita descrença, de talvez algumas pessoas preferirem acreditar em outras coisas e não na Bíblia, então expressões como estas, elas nos convidam para uma crença realmente na palavra de Deus como um livro sagrado mesmo. Eu gostei muito do comentário de vocês aí, né? Nós vamos passando agora para segunda-feira, o poema do servo sofredor. Quer dizer, a lição é um todo, né? Mas aqui a gente vai começar a enfocar um pouquinho mais, vai se aprofundando aos poucos, né? Como que você introduziria para mim esse poema do servo sofredor? É o capítulo referindo-se, né, ao Messias, a missão primeira do Messias, é o capítulo por excelência, né? Não só no Antigo Testamento, porque muitos desses versos são escolhidos pelos apóstolos para descrever aquilo que eles viram como testemunhas oculares. Mas eles não encontraram palavras mais claras do que aquela que o profeta já havia revelado 700 anos antes. Então, é realmente aí, o poema, né, do servo sofredor, um poema por excelência, pelos detalhes, né? Como foi mencionado ali o capítulo 50, verso 6, é uma introdução desse sofrimento, porque agora, no finalzinho do capítulo 52 e todo o capítulo 53, cada detalhe, né, dessa expiação, do resgate de Jesus, né? Inclusive pontos muito profundos, né, de que as pessoas olhariam para ele e entenderiam que ele estava sendo castigado por Deus. Como é a visão nossa normalmente, né? Alguém está sofrendo, punição de Deus, tem alguma coisa errada, essa pessoa não tem fé, e aí os amigos de Jó fizeram isso, nós pensamos isso, às vezes fazemos isso, outros fazem isso conosco. O que será que está escondido aí que está trazendo essa maldição? E as pessoas pensaram o mesmo sobre Jesus. Né? Mas o texto diz, não, mas são as nossas transgressões que pesaram sobre ele. E aí vem, mais uma vez, né, reforçando, o pastor Fernando já havia comentado esse ponto, né, é a gravidade do pecado. Né? E nós brincamos, né, nós nos acostumamos com o pecado. Então, a leitura desse poema
nos faz ver quão terrível é realmente o pecado e como a humanidade realmente está perdida, né, sem a expiação, sem a salvação que Cristo Jesus trouxe através do seu sofrimento. Eu vou colocar aqui o comentário, o pessoal comenta aqui, né? A gente tem a Dete Ferreira Molina, ela coloca assim: quando eu paro para pensar o quanto Jesus se deu por nós, fico pensando como eu posso traí-lo por uma atitude ou outra impensada, ou mesmo sabendo que esse Deus maravilhoso fez por nós. Que o Espírito Santo nos ajude a amá-lo de verdade, agindo conforme ele deseja que nós hajamos, né? É isso mesmo, né? Sabe, o meu pensamento... Orlando, acho que você ia falar alguma coisa, né? Fala primeiro, depois eu falo. Não, pode concluir, eu falo. Pode ir, já concluí, depois eu emendo. Veja só, apesar de o entorno aqui estar falando do sofrimento, tanto no 50 e também no 53 na sequência, e no final também do verso 52, mas a maior parte do capítulo 52 é uma mensagem em que Deus exorta o seu povo a abandonar a fraqueza, a fragilidade, o comodismo, a mesmice, e revestir-se de força, de poder, de autoridade, de ousadia. Porque, apesar da escravidão que o povo estava vivendo, Deus ele traz uma esperança aqui, né? Porque ele fala assim: acorda, ó Jerusalém, e renova as suas forças, né? Isso está no verso 1. No verso 2, ó Sião, bela cidade, livre-se das correntes, sente-se no seu trono. Então, o verso 6, virá o dia em que o Senhor conhecerá o meu nome, né? Então, o verso 7, ele diz a Sião, o seu Deus é rei. O verso 11, né? Meu povo, saia da Babilônia, saiam todos. Então, é uma mensagem assim de encorajamento. É como se Deus estivesse falando assim: vocês estão no Covid, vocês estão nesse mundo cheio de problemas, de dificuldades, mas ergam a sua cabeça, né? Interessante que a Bíblia ela traz parece que é um ensinamento por contraste, né? O próprio Jesus disse isso. Quando virdes essas coisas acontecerem, erguei a vossa cabeça, alegrai-vos, né? Porque o Senhor está vindo, né? O dia está próximo. Então, o que acontece? Mesmo em meio à dificuldade, né? Como o povo estava ali na Babilônia, Deus ele quer agora revestir o seu povo de um otimismo, né? Então, Deus não quer que a gente fique olhando para baixo, cabisbaixo, está tudo perdido, minha vida não presta, eu sou um fracasso, nada dá certo, né? Não, vamos levantar a cabeça, olhar para um Deus que está com todas as coisas assim prontas para a nossa redenção. Então, ou seja, o nosso sofrimento aqui, ele é muito pequeno, né? Muito breve, porque o nosso Deus ele está vindo para nos resgatar. Eu gosto de olhar a questão da vida, e se a gente não encarar assim, se a gente não conseguir enxergar a nossa vida aqui, como eu digo assim, aqui a gente não vive, aqui a gente só faz um test drive, entendeu? Ou seja, o test drive você vai lá na loja e você pode experimentar uma Mercedes-Benz, é só ir bem vestido, né? Você consegue fazer um test drive numa Mercedes, não é seu carro, você pode dar uma volta nele. Aqui nessa terra a gente faz um test drive na vida também, né? A gente poder nascer aqui é um grande privilégio, mas a gente tem que entender que a gente nasceu no mundo de pecado, que aqui a gente tem problema, a vida aqui termina com a morte, ela é feita de sofrimento, mas que quando Jesus diz assim, eu venci o mundo, né? Diz assim, eu dou para vocês uma paz como ninguém dá, o mundo não pode dar. Isso quer dizer que ele consegue dar para a gente uma paz no meio da tempestade. E eu entendo que conseguir entender isso é conseguir começar a ser feliz nesse mundo aqui, né? Conseguir começar a ser feliz. Márcio? E o verso, né, desta semana, o verso principal, que está dentro exatamente do poema, né, o verso 5, nos dá aí exatamente a segurança para ter essa coragem que o Orlando mencionou, né? E também posso mencionar, ou seja, que o Fernando mencionou no sentido de
aqui é uma experiência, mas que está nos preparando para a vida de verdade, né? Porque quando responde ali o profeta, aí ele foi ferido de Deus, ele diz, não, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas tudo isso nos traz a paz, porque o castigo estava sobre ele, nos traz essa paz, e a parte final, não é? Pelas suas feridas fomos sarados. Então, todas as feridas, inclusive a da Covid, muitas pessoas também com dificuldade para continuar, por exemplo, tratamento contra o câncer, e tantos outros problemas hoje, né, que preocupam, que machucam, mas ele carregou todas essas feridas, né, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E tão literal quanto é o verso 6 dos 50, das costas chicoteadas, dos cuspes na cara, esse verso também é tão real quanto o outro, né, dele realmente tomar as nossas dores. Então, por isso, podemos realmente olhar para frente com coragem, porque não estamos sozinhos, né? E somos muito bem amparados por alguém que sabe o que é chorar, sabe o que é padecer, sabe todas as agonias pelas quais podemos passar. Agora é interessante, né? Eu me lembro assim, me vem na cabeça o texto quando a mãe de Tiago e João pede para que os filhos estejam cada um de um lado de Jesus, né? E aí Jesus diz assim, olha, eles não estão preparados para ser batizados no meu batismo, né? Ele estava falando do batismo da morte, do sofrimento, né? E ele diz, não, eles estão sim, eles estão sim. Bom, quanto a ser batizado, então, no meu batismo, tudo bem, eles vão ser, prometo para você que tudo bem. Agora, quanto a ficar aqui, cada um do meu lado, isso aí não depende de mim, depende do Pai, né? Não depende de mim. E ali, ó, veja só como Jesus está dizendo claramente que, assim como que pelas suas pisaduras, as pisaduras dele, nós somos sarados, nós somos chamados a participar do sofrimento dele no sentido mesmo, né? De passar pelo sofrimento, mas não nos deixar envolver por ele, né? O que é a contramão do mundo, porque o que Jesus viveu aqui é a contramão do mundo, né? Do que acontece nesse mundo. Veja só, Márcio e Fernando, né? Como o capítulo 52 é uma mensagem de otimismo, eu acho assim que o verso que resume todo esse otimismo, ele está no versículo 7. Quando diz aqui, ó, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Então, os atalaias eram aqueles que gritavam, né? Que eles gritavam. E Deus está nos chamando também, como atalaias, né? Então, nós temos uma missão. Então, Deus nos convida para ser agentes de boas notícias, né? Para o mundo que está em caos. Então, sempre que as pessoas ligam a TV, vê os noticiários, só há desgraça, só há morte, roubo, engano, traição. Mas Deus chama o seu povo para trazer uma mensagem diferente, a mensagem de um Deus que tá vindo. Então, Deus ele nos faz esse convite, nos dá uma missão. Então, essa é a nossa parte, é a nossa missão. Nós precisamos enxergar a nossa missão dentro desse contexto, porque senão a gente fica perdido nesse mundo aqui, e lamentando como todo mundo está lamentando. Então, nós temos que olhar além do que o noticiário está apresentando, do que a CBN está apresentando. A gente tem que ter um grito diferente, né? E mostrar, ó, Jesus está voltando, a gente precisa se preparar. Então, esse grito do atalaia que Deus nos faz, nos convida a fazer. E diz aqui que quando essa pessoa faz isso, ele está dando essa boa nova, né? E isso é uma coisa maravilhosa, né? Bem-aventurado aqueles que trazem essas boas novas. E é interessante, né? Como o Novo Testamento, se por um momento os discípulos não entenderam, mas quando a ressurreição acontece, eles entendem, a leitura é maravilhosa. E o apóstolo Paulo, né, por exemplo, dessa parte do sofrimento, em Romanos 8,
Nós somos herdeiros com ele. Se com ele sofremos hoje, não nos esqueçamos que com ele seremos glorificados. E depois, no capítulo 10 de Romanos, ele diz exatamente aí o capítulo 52, não é? Formosos são os pés que anunciam. É necessário enviar para que eles possam ouvir, não é? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, o capítulo 10 ali é exatamente essa leitura que ele faz, não é? É maravilhosa, de esperança, de convicção. E alguém com autoridade para falar, porque se alguém se aproximou do sofrimento de Cristo, foi o apóstolo Paulo, né? É muito verdade, bem. Né? Todo mundo sofre, mas ele parece que teve uma dosezinha extra, né? Martinho Lutero, ele disse, né? Quando eu não posso ler a Bíblia, eu oro. Quando eu não posso orar, eu canto. Então, esse relacionamento com Deus, isso aí vai nos fortalecendo, né? E vamos colocar aí, você que é um cantor aí, pastor Fernando. Então, o canto tem esse poder maravilhoso, né? De nos tirar o desânimo, nos tirar da escuridão, da depressão, essa depressão que parece que envolve a nossa alma, né? Então, cantar hinos de Sião, né? Então, isso tira aquela nuvem que o inimigo procura colocar na nossa vida para nos oprimir. E é verdade mesmo, né? Acho que o hino que vai dentro da alma, né? Que extravasa. Você falou uma coisa interessante aí quanto a cantar, né? Anunciar. Vocês dois, né? Sobre anunciar, né? E cantar e ser o arauto e tal. Na verdade, né? Quando a gente entende, eu acho que aqui fecha tudo, né? Quando a gente entende o propósito da nossa vida, que é viver pelos outros, é viver também uma vida de humildade e tal, Deus coloca esse canto no nosso coração. Tem um texto fantástico que eu guardo assim com muito carinho, onde Ellen White comenta o seguinte: como é que funciona o mecanismo do louvor, né? E ela diz assim que o Espírito Santo toca no nosso coração, extraindo notas de louvor ou expressões, né, de graça, né, de gratidão. E quando isso sai dos nossos lábios, sai impuro. Então, os anjos levam até o Senhor Jesus essas expressões ainda impuras, ele coloca dentro do seu incensário ali e mistura com gotas do seu sangue, purifica para apresentar diante de Deus, e Deus nos devolve em forma de bênçãos maravilhosas, né? Ou seja, até mesmo o louvor, ele parte de Deus, não parte de mim. Mas Deus está o tempo todo querendo colocar esse louvor no nosso coração, né? E sabe que às vezes em que eu mais tenho me emocionado cantando é cantando sozinho em casa, nos meus momentos de comunhão, e também muitas vezes cantando para um auditório de uma pessoa só, fazendo uma visita, né? Num hospital ou numa casa. Bom, gente, podemos passar para terça-feira? Se tiverem alguma coisa ainda para falar da segunda, não tem problema. Chamando a atenção para o livro de Salmos, né, pastor Fernando? Legal. Porque exatamente a maioria dos salmos começam com um lamento, um grande número, né? Mas no meio do lamento, da oração, aquilo que o Orlando também citou do Martinho Lutero, muito interessante, porque termina com exaltação, com louvor, né? E essa expressão, Deus coloca na minha boca um novo cântico, Deus coloca na minha boca o louvor, o cântico. São muitos os salmos onde nós temos exatamente essa figura desenhada, que começa com amargura, sofrimento, mas conclui com louvor. E essa expressão, Deus colocou no meu coração, ou colocou em minha boca um motivo, e eu vou cantar diante da congregação, eu vou proclamar. Maravilha. Podendo passar aqui para terça-feira, quem creu? Quem creu? Complicado, hein? O livro de Isaías, né, no 53, né, ele está dividido em basicamente 3 partes. E vamos chegar depois nesse quem creu aí, que é o título, né, o subtítulo aí da terça-feira. Né? Realmente é muito bonito. Mas do Isaías 53, do verso 1 a 4, ele fala da aparência do Messias. Depois, no verso 5 a 8, fala do sacrifício do Messias.
E do verso 9 a 12 fala como ele ficaria satisfeito. Então, essas 3 divisões aí do capítulo 53, ele retrata, então, uma sequência, né, sobre a aparência, depois vem para o sacrifício, mas depois vem uma satisfação, né? Ou seja, todo aquilo que ele passou, né, aquela humilhação e, né, não ter aparência nenhuma, né, ser uma pessoa julgada pela aparência dele, e, além de ser julgado pela aparência dele, maltratado e tudo por aquilo que ele passou, mas depois vem um regozijo, né? Ou valeu a pena, né? É como se a gente estivesse nesse mundo aqui, passando por tantas dificuldades, né? Às vezes a pessoa passa por um divórcio, passa por uma perda muito trágica aí de alguma coisa, perda de um emprego, a falência, alguma situação difícil, né? Tantas que existem, né? Mas aí vem aquela satisfação de que Deus tem uma coisa muito boa para você, né? Você encontra aquela paz em Deus. E, então, aquela dificuldade, aquela luta tão grande, né? Depois é substituída por um sentimento de satisfação. E isso é uma coisa muito boa, né? O cristão, ele tem essa virada, né? Essa virada, né? No final é a satisfação. No final ele vai ganhar, né? No final ele pode até passar alguma luta aqui, mas no final é satisfação. Exatamente. Eu queria ler aqui o comentário do Simeon Tocheto, né? Ele diz assim: a maturidade cristã nos ensina que o sofrimento precede a glória. Entendo essa realidade invariável na trajetória do cristão. O propósito estabelecido em tudo. Podemos, como Paulo, dar graças a Deus por tudo. É isso aí, nosso alvo, né? Dar graças a Deus por tudo, né? E o Orlando comentou um negócio assim, quanto a gente não dá cabisbaixo, né? Porque Jesus, ele foi o servo sofredor, mas ele não andava cabisbaixo, né? Pelo contrário, né? Às vezes a gente anda cabisbaixo por falta, eu digo assim, de autoestima espiritual, né? Parece que a gente tem uma falta de autoestima, ou uma baixa autoestima espiritual, como se a gente estivesse sempre devendo alguma coisa para Deus, nunca bem com Deus, né? Sendo que a Bíblia apresenta para a gente, né? 1 João, né? Capítulo 1, nós temos um advogado. Se por acaso você pecar, você tem um advogado aí que intercede por você, né? Então, tudo isso que Jesus fez, todo esse sofrimento teria sido em vão se a gente não conseguisse sentir que a nossa vida na mão de Deus, ela nos transporta, né? E ela dá para nós essa, entre aspas, autoridade espiritual, ou essa autoestima espiritual na medida nem muito elevada e nem muito baixa, né? Sendo esses servos. E aí, como diz aqui, como diz o comentário que eu acabei de ler, a gente acaba com a maturidade entendendo, né? E esse processo do crer, né, exatamente é esse processo da fé, citando esse aspecto de Jesus, no momento ali, quando a angústia se torna quase insuportável, ele termina a ceia, que é o momento que ele sabe que está caminhando para a morte. O texto diz, com salmos, eles cantaram um hino antes de ir para o jardim. E lá no jardim passou por tremenda angústia, mas quando ele estava diante de Pilatos, depois, lá no palácio de Pilatos, é muito bonito, né, o texto do Desejado, que diz: o único que tinha o porte de rei era Jesus, né? E o rosto que transmitia a paz era o rosto de Jesus. E a figura de Jesus, apesar de estar caminhando para a morte, era uma figura imponente no sentido desta grandeza de caráter, de bondade, que irradiava, né, do próprio semblante, apesar de já castigado por toda angústia e sofrimento. E dentro disso aí nós temos essa questão do crer, né, porque a mensagem que é impensável, ninguém vai acreditar nisso,
ela a loucura para os gentios e o escândalo para os judeus, né? Uma mensagem dessa, de alguém sofredor dessa maneira, mas o que o Orlando mencionou, né? Como isso traz paz ao coração, alegria, ali no Getsemane e mesmo na cruz, não é? O desejado também nos dá a entender que o perfume que Maria havia derramado sobre ele trazia essa satisfação que o salmo, que o poema dos capítulos 53 diz, não é? Ele ficou satisfeito. Quando a tentação do inimigo era: para que fazer isso que ninguém vai te aceitar? Os teus inimigos, os teus amigos mais próximos te traíram, te negaram, mas a lembrança de que aquela mulher, né, Maria, cria nele como Messias, e o perfume ainda de 2 dias atrás, de acordo com o Evangelho, trazia para ele segurança. Não, alguém vai crer. Quem creu, tem uma pessoa que vai crer. Tem outros que crerão. E esta lembrança conduziu Jesus para a certeza que a missão dele precisava ser terminada. E nós também. É uma loucura falar de esperança, pregar nesses tempos, onde todo mundo está dominado aí pela tristeza, preocupação, mas há pessoas desesperadas para crer. E como recebem com alegria, como são transformadas, como elas são renovadas, como nós somos, né, renovados quando nós cremos e quando compartilhamos essa crença. É verdade. Gostei muito. Muito bem. Muito profundo isso. Manda lá. Tem uma frase aí que talvez nós já ouvimos e talvez já até pronunciamos, né? A frase é assim: ninguém entende o que eu estou passando. Ninguém entende o que eu estou passando, né? Mas, na verdade, tem alguém que entende, sim. É Deus, né? Jesus entende o que a gente está passando, porque ele também passou. O Bacon, o comentário de Bacon, diz que Isaías 53 é a principal, é a mais importante entre todas as profecias messiânicas do Velho Testamento. E é interessante que o próprio Jesus, ele declara isso, né? Ele faz a ponte na profecia. Ali em Lucas, capítulo 22, verso 37, ele diz, o próprio Jesus, ele disse assim, falando com seus discípulos, né? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Então, ou seja, o próprio Jesus, ele pega um texto lá de Isaías 53 e fala isso, né? Pois importa que isso aí se cumpra em mim. Então, ou seja, não deixa dúvidas nenhuma de que o Isaías 53 é realmente uma aplicação a Jesus Cristo, né? Essa declaração de Jesus, fazendo essa ponte, é uma ponte muito clara, é uma evidência muito clara de que Isaías 53 realmente está se referindo ao próprio Jesus. Eu quero dizer... Permite ainda... Pode falar, Márcio. A lição chama ali a atenção para o Evangelho de João, não é? E esse crer, né? É muito interessante isso, realmente, como a fé funciona, que após a ressurreição de Lázaro, muitas pessoas que testemunharam a ressurreição de Lázaro, o maior milagre, de acordo com o Evangelho de João, aí eles tomaram a firme decisão de tirar a vida de Jesus e, para não ter erro, matar de novo Lázaro. Não? Então, não é um milagre. É essa mensagem impensável do sofredor, desse sacrifício que revela realmente o amor, é aí que a fé nasce. Né? O milagre é milagre quando a fé está presente. Não é o milagre que traz a fé, normalmente, mas a fé sim que confirma o milagre, né? Que Deus já tem operado. E é verdade, porque a gente acaba ficando... Eu sempre tenho dito aqui, a gente acaba ficando viciado em milagres, né? Se Deus já fez algum milagre, a gente sempre quer um novo, nunca o antigo, o anterior tá bom o suficiente, né? Vamos para quarta-feira, judeus. Deixa eu só fazer um comentário quanto ao quem creu.
não muitas pessoas creram ali naquele momento, né? E a gente muitas vezes fala e as pessoas não creram. E muitas vezes nós sofremos porque nós somos carentes de uma aprovação alheia, né? Isso destrói a gente muitas vezes, né? Eu fico medindo a reação das pessoas. Será que gostaram, como o Márcio falou no começo, quantas pessoas tinha assistindo, quantas pessoas, né, entraram no culto que eu fiz, quanto, né? Quando eu estava no Está Escrito, a gente não tinha um controle de audiência ainda, mas era assim, quantos pedidos de estudo bíblico vieram, né? Quantas pessoas pediram estudo bíblico através do programa, né? Então, sempre essa coisa assim, né? Não muitos creem. Porém, a gente vê a extensão do trabalho de Jesus, né? Que mesmo quem não conhece Jesus, de alguma maneira deve saber que ele existe, porque o mundo inteiro conta o tempo. As pessoas do mundo inteiro sabem que estão no ano 2021, né? Depois de Cristo, né? Então, de alguma maneira, elas sabem, mesmo que não conheçam o Senhor Jesus, né? O Adilson Santos escreveu aqui para a gente assim: não podemos subestimar o pecado. Os próprios anjos não caídos não entendiam também o que o pecado poderia causar no ser humano, a ponto de desfigurar o Filho de Deus. O próprio Evangelho não poderia ser pregado por eles, pois não conviveram com o pecado. Isso é uma tremenda verdade, né? Quer dizer, o Evangelho só pode ser pregado para quem entende os efeitos do pecado, né? Podemos passar aqui para quarta-feira. Pastor Fernando, permita só fazer um comentário ainda sobre essa questão do não creu, né? Explicando um pouco um termo que está numa música sua, né? A terra seca. Né? Uhum. Terra seca. Então, porque o texto diz, né? Subindo como raiz de uma terra seca. Então, isso aí poderia ser entendido de duas maneiras. Essa expressão terra seca, se referindo à seca espiritual ou à apostasia que existia nos tempos de Jesus e que foi gerado, né, pela iniquidade dos líderes judeus e dos seus seguidores. Ou seja, quando Jesus chegou, ele pegou um ambiente de uma seca espiritual, né, apostasia espiritual. Então, Jesus, porque você começar num ambiente que todo mundo está te esperando é uma coisa. Jesus não, ele veio num momento de muita secura espiritual, de muita apostasia, né? Isso a gente vê, por exemplo, aí na questão dos próprios líderes judeus, né? Judaicos. Uhum. Bom, então, um ambiente de seca. Então, Jesus veio, né, como um renovo, como uma raiz numa terra seca espiritualmente. A outra maneira de ver essa questão de uma terra seca é algo que aparentemente não frutificará. Porque como é que uma coisa vai frutificar numa terra seca? Você olhar uma terra, vamos dizer assim, uma terra adubada, uma terra fofa, uma terra molhada, né? Não, aí você vai plantar, vai frutificar alguma coisa. Mas como é que alguma coisa vai nascer numa terra seca, né? Numa terra árida ali? Então não dá. Então, ou seja, como é que você vai crer numa coisa dessa? É por isso que pergunta, né? Quem creu? Né? Quem poderia crer que dali poderia vir a salvação? Mas eles são aqueles que creem, que depositam a confiança no Senhor Jesus Cristo, né? Porque ali vem a paz, dali vem a salvação. Orlando, você me trouxe à mente um negócio, né? Eu tô escrevendo aqui, né? E escrevendo um livro, né? E aí, num momento, assim, enquanto eu estava escrevendo, como me veio uma visão do mundo. Não tive uma visão, né? Mas uma visão do mundo, né? Para mim, essa terra seca, ela é a própria condição de pecado que domina esse mundo, né?
que faz com que a gente já nasça propenso ao pecado, né? Propenso ao orgulho e tal. Então, eu imaginei naquele momento assim a superfície da Terra, né? Toda ressecada assim, né? E craquelada. E aí tá, né? A cara, né? do planeta Terra, né? E de repente uma mão gigante, né? Que vem de lá de cima assim, descendo para a superfície da Terra e planta nessa terra seca uma mudinha, que é uma videira, né? E essa videira é quem faz florescer essa terra. E aí Jesus diz assim: eu sou a videira, né? Uma videira frágil, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. E quem tiver em mim e eu nele vai dar fruto. No meio dessa coisa seca todinha, né? Ele está dizendo assim: se você tiver em mim e eu tiver em você, você vai dar fruto, né? E a partir dessa videira, Deus vai plantada ali, Deus vai começando a transformar o mundo inteiro. Os inalcançáveis somos nós. Muito lindo isso aqui também, né? Bom, deixa eu dar uma olhada no horário. A gente tem mais ou menos aí 10 minutos para estudar quarta e quinta. Vamos lá. Eu acredito... Podemos até fazer o seguinte, vamos dizer assim, de uma maneira inédita, a gente podia estudar quarta e quinta junto. Podemos pensar que os inalcançáveis somos nós e uma transformadora oferta de reparação. E aí, vamos lá? Achei fantástico esse dia aqui. Eu acredito que o que vocês falaram agora, né, da terra seca, é exatamente os inalcançáveis somos. Nós somos a terra seca. Não é só o planeta, nós somos essa terra seca. Né? O nosso coração é que está duro, ressecado, ressequido, maltratado, indiferente. Mas aí essa semente, né, ali no Saara, eu pude ver 3 anos ali na Mauritânia, e num dos anos, quando nós chegamos, fazia 3 anos que não chovia. E nós terminamos, né, o período ali que antecede o que seriam as chuvas, no deserto, no trabalho que nós realizávamos, e tínhamos que ir embora antes que começassem as chuvas. Estava muito seco, depois de 3 anos, você não via nada de verde. Isso mês de julho. Depois de 3 meses, em outubro, chegou um pessoal da Áustria que tinha doado medicação, roupas, alimento, para visitar onde esse trabalho que era realizado pela ADRA ali. Então, nós voltamos para o interior com eles. Parecia que era outro país, que havia chovido um pouco, e aquilo que era terra seca mesmo, agora parecia campo de golfe, de tão verde que estava para nós estávamos passando. E fazia 3 meses que havíamos passado ali. Então, se nós entendermos que nós somos a terra seca e permitirmos, né, que a chuva do Espírito nesses dias venha, esse pensamento, né, olhar para o Salvador, olhar para as suas mãos feridas, os cravos nas mãos, nos pés também, pregados no madeiro, né, e entender que Cristo levou por nossa causa. Somos nós o que não temos fé. E esse renovo precisa nascer em nosso coração. Maravilha. O capítulo 53 realmente é um capítulo maravilhoso, né? E os versos 4 a 6, eles enfatizam a natureza vicária do sofrimento e da morte de Cristo, né? Ou seja, enfatizam a natureza substitutiva. O que Cristo fez foi algo substitutivo, porque não era ele para estar sofrendo ali. Então, o fato de ter sido Cristo, o fato de ter sido pelos pecadores e não por si mesmo que ele sofreu, morreu, é reiterado 9 vezes nesses versículos. Ou seja, do verso 4 a 6, traz 9 expressões mostrando esse aspecto vicário, esse aspecto substitutivo. Ou seja, ele fez aquilo, mas não foi um sofrimento por causa de alguma coisa que ele merecia, alguma coisa que ele fez. Todo o sofrimento foi por nossa causa, ou seja, um sofrimento que nós deveríamos sofrer.
Nós deveríamos pagar todas aquelas coisas, mas ele assumiu esse sofrimento, ele assumiu essa dor. E, então, esse aspecto substitutivo, né? É realmente uma coisa maravilhosa, né? Por isso que a palavra de Deus, ela diz, né? O amor de Cristo nos constrange, porque é um amor tão grande que você pensa, como é que eu não vou amá-lo? Por que eu vou ir para o mundo? Onde que eu vou encontrar um amor tão grande como este? Então, realmente, somente em Cristo, assim, que ele assumiu a dor, a humilhação, os maus tratos que outros mereciam, né? Ou seja, que nós merecíamos. Na verdade, isso é um texto do livro Desejar Todas as Nações, na página 25. Ele assumiu a dor, a humilhação e os maus tratos que os outros mereciam. Não foi nada que ele fez que ele merecia, né? Exatamente isso que você falou, né? Substitutivo e tal. É que a Cristina Maduenho, né? Muito amiga da gente aqui, né? Foi a esposa do Sérgio Maduenho, do Brooklyn. Como não aceitar esse amor que Jesus teve e tem por mim? O sacrifício de morte na cruz de Jesus tem que fazer a diferença no meu viver. O amor de Cristo nos constrange, é isso que você falou, né? Como não aceitar, né? Esse amor tão grande, tão maravilhoso, essa escolha dele, né, de sofrer, não para pagar nada, né? Eu gostei muito dessa comparação com Jó, né? Que a lição faz, né? Fantástica, que não sei se a gente nem vai... E uma pergunta que se repete o tempo todo, né? Mas por quê? Por que ele sofreu? Por que ele escolheu isso? Por quê? E a resposta não pode ser outra, né? É o amor, o amor. Por isso que eu sempre digo assim, sabe? Se a religião, se a sua religião, se a sua comunhão, se o quanto você ora, o quanto você vai à igreja, não faz você amar mais o próximo, né? Você tem que rever, eu tenho que rever minha religião, porque o resultado disso tem que ser, quanto mais a gente se aproximar de Deus, isso tem que ser mais. Ou seja, o amor vai se manifestar cada vez mais. Esse é o resultado de quem se aproxima de Jesus. Então, é uma régua para a gente medir se a gente está se aproximando dele ou não. Amigos, infelizmente, nós estamos chegando, faltam 3 minutos. Eu vou pedir para cada um de vocês enfocar um ponto, alguma coisa que faltou, o que você achou de legal aqui e poderia fazer a sua finalização da nossa lição. Queria chamar a atenção para uma frase que está aí na lição, né, do Espírito de Profecia. Aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço de nossa redenção. E quando a gente fala do sacrifício, dos animais, tudo, né, muitas vezes a gente pensa no Antigo Testamento, fala, é um Deus sangrento. Na verdade, é um Deus que sangra e não um Deus sangrento. Sangrento é o pecado que fez isso, mas ele sangrou conosco. Sangrou por nós e sangra conosco ainda hoje, para que ele possa, em breve, enxugar as nossas lágrimas. É maravilhoso, é maravilhosa a substituição que Cristo ofertou por nós. Amém. Orlando. Eu acho que a parte que eu queria destacar aqui, nesse fechamento aí, é o que está no versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que isso se cumpra na nossa vida. E que o ouvinte, a pessoa que está nos ouvindo aí, nos assistindo, essa profecia possa se cumprir nele. Amém. Né? E Deus possa ficar satisfeito, porque pelo menos por mim, pelo menos por você, valeu a pena tudo que ele passou. Amém. O Enildo colocou ali um comentário, né? O pastor Enildo, né? Ele colocou assim, ele não escolheu sofrer, né? Não escolheu a dor, ele escolheu a nós, né? O sofrimento é o resultado, né, dele nos escolher. Eu queria terminar também dando minha mensagenzinha final, sabe? A gente vive, como Jesus falou assim, tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis. E eu quero só repetir aquilo que eu acabei de falar, né? Usa essa régua para você, principalmente, não para os outros, né?
Porque mesmo que a gente julgue alguém que está errado, nós vamos estar errados em julgar o próximo. Mas se o amor de Cristo está em mim, ele vai me fazer amar o outro. E assim, eu não vou depender da aprovação das pessoas, ou se elas estão me apoiando, né? Se elas estão para eu amar a Deus, para eu crer nele e para eu continuar levando a mensagem dele à frente, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade de nos aproximar perto dele, de sermos parte dessa videira maravilhosa que é Jesus, para que esse amor flua para nós. E quando esse amor flui, eu não vou querer o mal de nenhuma pessoa, eu não vou querer o mal de nenhum animal, eu não vou querer o mal do mundo, nem das pessoas que eu conheço, e nem das que eu não conheço, e nem daquelas que me fizeram mal, porque o exemplo do nosso mestre não foi acusar, né? Quando Judas chega e ele diz assim, amigo, a que viesse, ele não estava sendo irônico, né? Ele falou aquilo com uma dor no coração, uma dor de amor no coração, né? Então, quando você extravasa os seus sentimentos e você decide castigar pessoas, né? Castigar pessoas, o amor de Cristo, ele está passando meio longe. Deus, quando coloca o seu amor em nós, esse amor extravasa. E a gente tem dó, tem pena, até mesmo daqueles, como orou Estevão, que era um ser humano, e como orou Jesus, perdoa, porque eles não estão sabendo o que eles fazem, né? Gente, muito obrigado aí pela sua companhia, né? Toda sexta-feira. E sexta-feira que vem nós estamos aqui de volta. Obrigado, Márcio. Obrigado, Orlando. Um prazer. A gente começou com uma oração do Orlando, né? Foi isso? Sim. Vamos terminar com a oração do Márcio, então, tá? Vamos lá, Márcio. Oremos. Santo e eterno Deus, nossa gratidão, porque pudemos passar esses momentos lembrando, meditando, conversando sobre o teu maravilhoso amor, revelado em Jesus Cristo, no seu sacrifício, no seu sofrimento, os nossos pecados que estavam sobre ele, causaram essa dor, a morte, mas na morte dele nós temos também o perdão dos nossos pecados. Amém. Como diz o profeta, o Senhor, ao olhar o fruto do teu trabalho, se cumprindo em nossa vida, traga alegria no céu, Senhor. Amém. E também que esta alegria em nosso coração, de estarmos unidos contigo, se revele num amor semelhante ao de Jesus, em nossa vida pelo nosso semelhante. E também tenhamos, pelo poder do teu Santo Espírito, esse desejo de escolher o próximo, de amar o próximo, ainda que exija o sacrifício. Amém. São bênçãos que nós rogamos, suplicando a tua paz, o alívio da dor, do sofrimento, o conforto para os nossos irmãos enlutados nesse período tão difícil, e a cura, o restabelecimento, o conforto para aqueles que estão internados no hospital, dos nossos queridos, e aqueles que estão, Senhor, ansiosos, angustiados, que nesse teu amor, abraçados nesse santo dia pelo amor do Senhor, sejam reanimados e fortalecidos na tua graça. Oramos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Muito Pessoal, obrigado, Deus abençoe todos. pessoal. Vamos orar uns pelos outros, pelo mundo. Obrigado aí, Márcio, Orlando. O Samuel Camilo teve problema com a internet. Numa próxima lição ele vai estar aqui com a gente. Coitado, se esforçou, mas não conseguiu, tá? Sexta-feira que vem a gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado.